Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A Nilo Maia Distribuidora realiza no dia 25 de outubro o Fórum Gestão e Negócios. Sobre a programação, eu conversei com Bruno Maia, diretor da Nilo Maia Distribuidora. Obrigada pela sua presença aqui no Destaques para falar sobre esse evento que já tem data marcada, isso, 25 de outubro. Conta pra gente da programação. O evento vai levar 2 convidados que são de peso para poder ter uma atração a mais, para gerar conteúdo no evento. Então, o Honório Pinheiro é um deles, que vai falar o tema cenários do varejo, e ele tem essa experiência principalmente ali pelo seu histórico dentro do supermercado Pinheiro. E vamos levar também Rick Chester, que é uma pessoa que ganhou um destaque agora nos últimos anos por ter sido já há muito tempo um vendedor de água na praia de Copacabana, e que foi acumulando experiência, foi estudando e viralizou através de um vídeo que ele gravou no Instagram, ganhando uma projeção que saiu até do Brasil, né? Ele chegou a dar palestra lá em Harvard. Ele tem uma linguagem muito direta, muito simples, que eu acho que vai se comunicar muito bem com o comerciante que vai estar lá presente no nosso fórum. E no caso, vocês estão esperando o número de públicos, né? E ainda quem pode participar desse evento também? Como o evento ele foi idealizado a partir de uma iniciativa comercial, como eu tinha dito, ele é voltado para os clientes da Nilo Maia, né? Então, é um evento fechado. A repercussão que ele está tendo é principalmente pela quantidade de pessoas que a gente agora está conseguindo comportar no evento, porque ele foi tomando proporções maiores. Então, ele já meio que movimenta esse nosso mercado de material de construção, uma vez que no ano passado a gente levou 287 empresários, né, de 300 convidados, a gente conseguiu esse número aí de confirmados, né, presentes, é um número muito bom, mas esse ano já vão ser 450 convidados. Então, junto com o acompanhante e a presença das indústrias fornecedoras, né, a gente vai ter um evento aí com cerca de 1.000 pessoas. E nesse... Então, oi. E nesse encontro, no caso, né, além de toda a troca de conhecimento, também tem a questão do network, que é importante, né? Cada um na sua expertise repassando para o outro, enriquecendo cada vez mais o mercado. Sim, como o evento ele começa às 1h da tarde, ele já se inicia com as rodadas de negócios, né? Então, é um momento, como você bem disse aí, que em um único lugar você tem ali a oportunidade de fechar negócio, né? Porque é através dessa conexão que eu faço com as indústrias patrocinadoras. Você tem esse momento de conteúdo que vai acontecer logo em seguida, e ao final do evento a gente tem aí um happy hour com um momento de networking, comes e bebes, música ao vivo, que é um atrativo a mais aí, porque eu sei que eles acabam se conectando lá durante o evento, né? Os nossos clientes que são lojistas de material de construção. Pois é, e falando um pouco de vocês, né? Como é que o trabalho tem sido durante esse ano agora de 2024? Qual na sua avaliação? Olha, eu posso falar muito também pelo que eu convivo, né? Pelas as conversas que eu acabo trocando dentro do mercado, porque eu costumo ter contato aí tanto com clientes que são lojistas, como com os colegas do ramo, representantes, com gestores da indústria. Existe uma percepção geral de que a gente teve 2023 um ano bem mais difícil, né? Um ano de ressaca da pandemia, e 2024 como sendo um ano de retomada a partir de junho, julho. Essa é uma percepção geral. Mas, assim, a gente ainda enfrenta alguns desafios para esse ano, falando em termos de escala nacional da economia, porque a gente não consegue ainda vencer a questão da inflação. Ela continua acontecendo, ainda está acontecendo repasse de aumento que vem da indústria, e a gente sabe que isso acaba afetando também taxa de inflação. Então, se a inflação ainda continua alta e sem previsão de cair, pelo contrário, houve uma mudança agora na previsão, a última reunião do Banco Central, né, do Copom, inflação tende a se manter alta e taxa de juros também. Por outro lado, o que aumenta o otimismo da gente aqui em escala regional é que o estado do Ceará, ele saiu agora recentemente em jornal local, ele é o que apresentou o melhor resultado de crescimento do PIB no último trimestre fechado, né, que é o segundo do ano, de 7,2%. E isso é um resultado, é o maior de todos entre os estados que já divulgaram o seu resultado de crescimento do PIB. Isso, para mim, fortalece a ideia de que o Ceará segue crescendo acima da média nacional. Há um otimismo a mais para a gente. Foi muito puxado aí, principalmente pela agricultura e pela indústria,
né, que surpreendeu. E isso dá um ânimo a mais para a gente, por pensar que a economia ela é toda conectada, né? Então, você tem um setor que vai bem, ele tende a puxar, movimentar todos os outros. Bruno, e com relação aos obstáculos, né? O que você avalia que deve ser, digamos assim, um olhar mais cuidadoso com relação a 2020, 2025 agora que está chegando? Existe um ponto de atenção que ele está sendo discutido, inclusive, entre o empresariado e o governo, até porque ele interfere na economia nacional. É a questão dos bets, que ele tem aumentado de forma exagerada. O gasto hoje da população ele está sendo direcionado em grande parte para isso, causando problemas como, por exemplo, as pessoas deixarem de gastar com o essencial, chegando a deixar de colocar comida para dentro de casa. A gente sabe que a nossa população ela ainda tem uma camada que ela é muito pobre e isso está causando um problema social já, inclusive interferindo no consumo que normalmente iria para o varejo, que iria para outras questões como a habitação, né? Então, esse é um problema que já está sendo uma preocupação realmente do governo para regulamentar, porque se isso não for tratado, pode ameaçar, inclusive, o próximo ano da gente, né? As metas de crescimento do país. Então, vamos dizer assim, né? É um inimigo que surgiu ali de forma pequena e está começando a afetar o nosso mercado e merece a regulamentação. A gente retoma aí a normalidade do mercado, né? Tá, joia, Bruno. E só para a gente lembrar um pouquinho, né, com relação ao evento, vai ser agora dia 25 de outubro e também para quem quiser saber mais informações com relação ao trabalho de vocês nas redes sociais, como é que faz para encontrar? Bom, a gente vai estar sempre divulgando a programação do evento, né? A gente costuma colocar até material ao vivo no momento em que ele está acontecendo. E a gente tem nossa página de Instagram, que é a Nilo Maia Distribuidora. Todo ano, quando a gente faz o fórum, a gente dá uma cobertura com fotografia, a parte de cobertura digital também, através do nosso Instagram. E quem quiser acompanhar é só seguir a gente lá. E o coletivo Sol para Mulheres comemora 5 anos e se prepara para o projeto Abraço à Terra, uma experiência imersiva que convida artistas e fotógrafas residentes na capital cearense a produzir imagens que retratem as belezas naturais, as riquezas e paisagens de Fortaleza. Sobre o projeto e o coletivo, eu converso agora com a Patrícia Veloso, idealizadora do coletivo e produtora cultural. Obrigada pela sua presença. Esse projeto que vocês estão realizando, conta um pouco para a gente como é que ele foi pensado. Então, nós temos um projeto em andamento, que é o Sol para Mulheres. É um programa que atende 60 fotógrafos no Ceará, fotógrafos e artistas, residentes no Ceará ou cearenses, com a intenção de valorizar o trabalho de mulheres, elas possam, com essa oportunidade de trocas e de conversas e de acompanhamento de trabalhos, se projetar mais nos ambientes e nos cenários de onde a arte circula, não só no Ceará, mas fora no Brasil e fora do Brasil. No caso, as inscrições vão até quando? Perdão, pode falar. E alguns trabalhos que elas têm desenvolvido também são temáticos. Uma das questões emergentes para nós, né, no mundo inteiro, é a questão ambiental, a fragilidade dos ecossistemas, a questão da biodiversidade, a fragilidade das mudanças climáticas e nossas adaptações. Então, esse projeto surgiu da intenção de se, digamos assim, conectar mais com a natureza nos ambientes urbanos, conhecer mais sobre esse verde que nos envolve, que nos mantém vivos, né? De alguma forma, nós temos uma dependência de toda essa cobertura vegetal que existe no planeta. Então, conhecer é um passo para cuidar, né? Pois é, que bom a gente, né, e preservar o que a gente tem, né, tão em falta esse pensamento e esse olhar que vocês estão propondo também através desse projeto, a que se a gente celebrar isso.
Que bom. E nesse... Então, essa é a ideia, né? Para ir mais pessoas, além das participantes do grupo do Sol para Mulheres, essas inscrições estão abertas a todas as fotógrafas e artistas residentes em Fortaleza que queiram, de alguma forma, dialogar com esse tema a partir da arte e que se sintam, digamos assim, convidadas a mergulhar um pouco mais nessa conexão com o verde. Nós vamos ter um mini curso com a Valéria Américo sobre as narrativas contemporâneas a partir dessa questão central, que é a natureza e as pautas emergentes. E também vamos ter no final uma produção de um portfólio coletivo. Não precisa ser profissional da área das artes, nós aceitamos pessoas também que estejam produzindo estudos, fazendo exercícios, querendo se inserir, né, dentro desse panorama das artes e que tenham essa sensibilidade, essa conexão com o que a natureza pode nos oferecer, mesmo que seja nos espaços limitados, né, no ambiente urbano. Patrícia, como é que faz para fazer a inscrição? Ainda dá tempo de participar? Sim, as inscrições foram prorrogadas até o dia 12 de outubro. Nós estamos numa transição de eleição, o perfil também do momento agora de atenção vai muito em torno disso. E nós adiamos um pouco até o dia 12. Os links de acesso às inscrições estão no Instagram do Sol para Mulheres e também do Imagem Brasil Galeria. Então, é se inscrever por esses canais. É um formulário simples e a gente aguarda o maior número de interessados, porque eu acho que é importante conhecer. A gente tem 25 parques urbanos em Fortaleza, pouco conhecemos. Temos uma vegetação nativa pungente, potente, importante de ser preservada. Alguns desses espaços vão ser acompanhados por um ambientalista, uma pessoa experiente na identificação das árvores. E isso é um passo também para a gente valorizar a nossa flora local. É isso. E para saber mais informações do trabalho de vocês também, como é que faz para procurar nas redes sociais e pelo site também? Fique à vontade. Bom, nós temos a rede do Sol para Mulheres, @Sol para Mulheres, e temos também a Imagem Brasil Galeria, né? E podem se conectar com a gente pelo Instagram, o www.imagembrasilgaleria.com.br é o nosso canal de acesso também pelo site. Obrigada mais uma vez. Agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E no dia 10 de outubro acontece o Fórum Novo Mercado, Novos Métodos no Teatro Rio Mar Fortaleza. Sobre a programação, conversei com Eduardo Gomes de Matos. Ele é empresário, sócio fundador da Gomes de Matos Consultoria. Eduardo, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Tem evento chegando agora em outubro também, né? E lançamento de livro. Conta um pouco aí. Você não para não, né? Exatamente. Tudo bom, Elaine? Tudo bem. Dia 10 agora de outubro, nós estamos fazendo um grande fórum que a gente realiza todos os anos, que é o Fórum Novo Mercado, Novos Métodos. Esse fórum tem o objetivo aqui de trazer para o Nordeste os grandes expoentes hoje da gestão e benchmarking de empresas a nível mundial para que os empresários, executivos cearenses e do Nordeste possam ter acesso e trocar ideias com eles. Então, nós estamos trazendo grandes nomes. Nós estamos trazendo o Ricardo Além. Ricardo Além é um dos responsáveis pela inovação da Amazon no Brasil, pela AWS. Estamos trazendo também a Poliana Abreu. A Poliana Abreu, ela é diretora da Singularity, Head da Singularity University e é diretora de conteúdo da HSM, que é uma das maiores empresas de educação executiva do mundo. Estamos trazendo também o fundador da Sankhya, que é o Felipe Calisto, que ele vai falar sobre esse case da Sankhya, que é uma empresa que cresceu muito, recebeu, no final do ano passado, um aporte aí de alguns milhões de dólares para essa expansão da Sankhya. Ele vai contar esse caso para a gente. Estamos
estamos trazendo também o Felipe Espina. Felipe Espina também é um dos diretores da Maestro, é uma empresa muito voltada para a venda B2B. Ele vai falar sobre sexy vender B2B. E estamos trazendo também o Felipe Pereira, que também tem uma análise de dados, é um dos principais, hoje, consultores e expoentes na área de inteligência artificial de dados. Então vai ser um fórum muito rico para 1.000 pessoas no Teatro Rio Mar, no dia 10 de outubro. Pois é, e aí, né, para quem quer participar, como é que estão as inscrições e vocês estão esperando um número de público mais ou menos de quantas pessoas? O teatro tem espaço para 900 pessoas. Então, sempre, todos os fóruns que a gente realiza, o fórum sempre é lotado. Quem quiser participar e fazer a inscrição, pode entrar no www.forumnovomercado.com.br e fazer suas inscrições, que estão abertas. Nós estamos já no segundo lote, o primeiro lote já venceu, nós estamos no segundo lote e agora vamos entrar no terceiro lote. Então, você pode escolher lá qual dos acessos você pode ter no fórum. E no caso, o que vai ser conversado, né, são essas novas tendências, né, Eduardo? A gente cada vez mais tendo que nos reinventar e avançar cada vez mais, né, tudo muito rápido. A gente mal consegue aproveitar o que chega, já pensando no que vem mais à frente, né? A gente vive num mundo que é muito volátil, né? A velocidade da informação, ela é muito rápida. E essa velocidade da informação, ela transforma o mundo num mundo extremamente volátil, num mundo incerto, num mundo ansioso, num mundo não linear. E a gente precisa sempre estar vendo o que efetivamente as empresas estão fazendo, quem está tendo sucesso está fazendo, o que podemos aprender com esses profissionais, com essas empresas e trazer para o nosso dia a dia, para nossas organizações, a gente adaptando a essa realidade. Então é isso que sempre a gente está trazendo no fórum, a gente está trazendo sempre muita inovação, muita tecnologia, networking, para que os empresários executivos e empreendedores cearenses, e também no Nordeste, que a gente recebe pessoas de vários estados do Nordeste, possam compartilhar, possam ter insights para trazer para suas organizações. Porque uma coisa que nós temos que aprender nessa nova economia é que nós temos que ser eternos aprendizes. Então, nós temos que aprender todo dia, o empresário tem que aprender todo dia. Eu digo sempre que a empresa sempre tem problemas, e o papel do empresário é mudar os problemas da empresa. Então, todo dia surge novos desafios e a gente tem que estar ligado no nosso negócio 24 horas por dia para que a gente tenha sucesso, né? E também, na oportunidade, Elaine, eu vou lançar o meu novo livro, que é Trajetória de Campeões, de Pequeno a Grande Empresário. Nós temos um índice de mortalidade empresarial muito grande no Brasil. 1 milhão de empresas são abertas, aproximadamente 1 milhão de empresas, segundo o IBGE, são abertas por ano no Brasil, e no segundo ano já 500 mil dessas empresas fecham. E até o quinto ano, 80%, ou seja, 800 mil dessas empresas fecham. E o grande ponto é a qualificação, o preparo do empreendedor. Então, eu, durante toda a minha trajetória empresarial como consultor, nós assessoramos médias e grandes empresas. E agora eu voltei o olhar para essa causa social, porque 99% das empresas no Brasil são pequenos negócios, eles têm um impacto social muito grande, porque é a maioria das empresas que geram empregos no Brasil. Então eu pensei bem e lancei esse desafio da gente criar um movimento de diminuir a mortalidade empresarial das pequenas empresas, dos pequenos negócios no nosso país. Eduardo, no seu olhar, né, há muito tempo nessa área, fazendo consultoria, enfim, né, orientando e dando luz para quem está abrindo seu negócio, quais são as principais dificuldades de quem tem esse pequeno negócio de manter, né? Porque a gente viu muito na pandemia isso, das pessoas criarem por necessidade, por vezes até nem entendendo, né, o que está fazendo, mas precisava sim tirar o seu dinheiro de alguma forma, né, pagar suas contas, né, botar comida dentro de casa. O que fica de aprendizado nisso e qual é o seu olhar com relação aos principais pontos, se a gente pode dizer assim, né, de quem consegue criar, botar o seu sonho para fora do papel, mas na verdade acaba não mantendo, que é o mais importante, né? Tá. O principal desafio, Elaine, é normalmente o seguinte, é que a pessoa que abre um pequeno negócio, normalmente, antes dela abrir esse negócio, ela era empregada.
ela era funcionária de alguma empresa e ela tem alguma habilidade técnica, seja na área financeira, seja na área contábil, seja na área da saúde, seja na área industrial, seja na área do comércio, e ela abre uma empresa pensando que aquelas habilidades que ela tinha enquanto técnicas são suficientes para ela abrir uma empresa, e não são. Então, ele, como empreendedor, ele precisa aprender novas habilidades, ele precisa ter planejamento, ele precisa ter uma gestão financeira, ele precisa ter gestão do marketing, uma gestão comercial, uma gestão de pessoas. Então, são várias habilidades que o empreendedor, ele não, às vezes, está capacitado, e ele supõe que aquelas habilidades técnicas dele são suficientes para abrir um novo negócio. Essa é a principal causa que as empresas quebram. O empreendedor, ele não está preparado, ele não está qualificado para essa nova etapa do desafio. Então, eu coloco no livro que o empreendedor ele passa por 5 fases. A primeira fase é aquela fase inicial, de luta inicial, de sobrevivência, que ele tem que gerar caixa, pagar as contas, então é um desafio muito grande. A segunda fase é ele formar o time para que ele possa delegar e possa sair do operacional. Esse momento o empreendedor tem muita dificuldade, porque ele às vezes é muito centralizador e somente ele acha que ele pode fazer tudo. Então ele condena a empresa dele a ser pequena porque ele centraliza tudo em cima dele. E ele tem dificuldade em fazer essa delegação para as pessoas. Se ele conseguir fazer isso, ele passa para a terceira fase, que a gente chama de estruturação, que ele coloca as pessoas certas no lugar certo, ele começa a estruturar os processos da empresa, ou seja, começa a organizar a empresa. Quando ele organiza a empresa, aí ele se prepara para a quarta fase, que é a fase do crescimento. Então, na fase do crescimento, ele busca novos produtos, novos serviços, novos canais de venda, novas regiões para atuação, abre filiais, e aí a empresa entra no melhor momento, quando a gente chega na quinta fase, que é a fase da consolidação. Mas na fase da consolidação, todas essas fases, essas 5 fases, elas trazem vários desafios e vários problemas. A gente tem que mudar sempre os problemas da empresa. E aí ele tem um grande desafio, que é não sucumbir e renovar a empresa. Por mais consolidada que a empresa esteja, ele tem que estar sempre renovando, porque grandes empresas, e isso acontece no Brasil, mais de 70% das empresas, grandes empresas listadas pela Exame Maiores e Melhores, que é o melhor ranking que nós temos de empresas no Brasil, mais de 70% dessas empresas desaparecem após 40 anos no mercado. Então, não é um privilégio só das pequenas empresas esse índice de mortalidade. As grandes empresas também desaparecem porque não se renovam e acaba o empreendedorismo. Então, são várias fases, com vários desafios, com vários problemas que o empreendedor tem que estar preparado e saber dessas fases para que ele possa ter longevidade no seu pequeno negócio. Pois é, e aí falando um pouco desse seu livro, né, você tem outros também que você já lançou, né? Isso. O último foi a Nova Gestão, Trabalho, Futuro e Escolhas, onde a gente abordou a necessidade das pessoas se prepararem para essa nova economia, para essa nova realidade, porque até 2030, nesses próximos 6 anos, nós teremos no mundo em torno de 400 milhões de pessoas perderão seus empregos, porque esses empregos irão desaparecer. O bom da notícia é que mais de 400 milhões de empregos serão criados, mas esses novos empregos, esses novos trabalhos, as habilidades que são requeridas são diferentes das habilidades dos trabalhos que desapareceram. Então, as pessoas têm que se preparar. Então, por exemplo, um advogado júnior já tem a tendência de desaparecer, um contador júnior já tem a tendência de desaparecer, um médico que faz análise de exames, por exemplo, já tem também a tendência de desaparecer, porque tudo isso está sendo feito por inteligência artificial. Então, as pessoas têm que se preparar para isso. Isso foi o último livro, A Nova Gestão, Trabalho, Futuro e Escolhas. E nós estamos agora já com mais de 5 mil exemplares vendidos, mais de 5 mil livros vendidos, um best-seller no Brasil, que é A Nova Gestão, que é Prepare a Sua Empresa para a Nova Economia, onde a gente mostra o que as empresas devem fazer em termos de liderança, de estratégia, de modelo de gestão, de cultura organizacional, de formação do time, da excelência operacional, do crescimento. Então, a gente aborda várias áreas, 8 áreas de como a empresa deve se preparar para essa nova economia. E além dos outros anteriores, como o Gênio Sem Lâmpada, treinamentos comportamentais, o Empreendedor Total, e por aí vai alguns livros aí dos anos anteriores. Pois é, nesse preparo todo, né, a gente falando você falou aí de inteligência artificial,
Preocupa, Eduardo? Quem está na gestão está preocupado com essa tecnologia cada vez mais avançando nesse sentido? Está. As pesquisas mostram, todas as pesquisas que nós temos acesso, que nós pesquisamos, todas elas mostram que a inteligência artificial tem sido pauta das principais diretorias das empresas no Brasil. Isso é fato, não há como retroceder isso, não é uma moda. E essa digitalização, por exemplo, um dos estudos da Fundação Dom Cabral, ela fez um estudo das médias empresas que mais crescem no Brasil. E são dois fatores que trazem esse crescimento das médias empresas. Essas médias que são de alto crescimento no Brasil, que crescem mais de 100% em 5 anos. É o que caracteriza o alto crescimento. A empresa mais do que dobra em 5 anos. E tem 2 pontos aí que as empresas fazem, que é o reinvestimento dos lucros. Essas médias empresas que mais crescem, elas reinvestem um bom percentual dos lucros nos seus negócios. E também essa parte de profissionalização da empresa com a tecnologia. Então, são 2 fatores que a média empresa, que é aquela empresa que fatura de 30 milhões a 300 milhões ano, que ela não pode prescindir de estar atento para isso. E a gente tem visto que isso tem sido pauta dos CEOs, dos presidentes de empresa, dos diretores de empresa. As pesquisas mostram essa preocupação e a ação efetiva para melhoria operacional, para melhoria dos processos, para agilidade, para melhor atendimento ao cliente. Então, a gente tem percebido isso através de pesquisas, que isso é realidade hoje. Eduardo, e para quem está assistindo, para a gente relembrar aí, para participar do evento agora, o dia, o local e como é que faz para se inscrever? Dia 10 de outubro, no Teatro Rio Mar, Fortaleza. Você se inscreve através do www.forumnovomercado.com.br. Nesse caso também, Eduardo, falando desse momento de integração, né? Porque um evento como esse também, ele fornece não só o conhecimento, mas também um network, né? Todo um preparo, você conhece novas pessoas, enfim. É um momento mesmo que é importante, né? A gente cada vez mais falando falando de inteligência artificial, mas também falando das pessoas, o contato cada vez mais próximo, né? Por mais que a máquina ela faça, acho que o olhar do outro, né? O conversar, o entender, né? Como a expertise do outro faz toda a diferença, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, Laine, a gente tem um programa na Gomes de Matos que a gente chama Clube de Presidentes. Esse Clube de Presidentes, a gente reúne alguns presidentes de empresa uma vez por mês para a gente almoçar com esses presidentes. Terça-feira, agora, nós nos reunimos com 6 presidentes de empresa, de vários setores, setor da construção, setor de material de construção, setor jurídico, setor contábil, de serviços, de várias áreas. E a gente perguntou qual é o grande desafio que você está tendo esse ano e para o próximo ano. E todos foram unânimes em dizer que o grande desafio são pessoas, é gente. Então, hoje nós temos no Brasil uma das menores taxas de desemprego que nós já tivemos nos últimos tempos, né? Nós temos um desemprego hoje muito baixo e nós temos um grande desafio que hoje falta pessoas preparadas, qualificadas, para que as empresas possam crescer. Então, nós estamos realmente numa guerra de talentos. A gente está precisando dessas pessoas para que as empresas possam cumprir seus planos de crescimento, seus planos de expansão. E, assim, tem sido difícil. Só para você ter uma ideia, o presidente dessa construtora, que é uma das grandes construtoras aqui do nosso estado, ele começa a buscar profissionais em cidades vizinhas. Cidades vizinhas, não da grande Fortaleza, mas de um perímetro de até 100 quilômetros, trazer mão de obra para poder empregar essas pessoas nas suas obras. Então, realmente é uma necessidade que nós temos. E empresa sempre é gente, né? O mundo é gente. As pessoas são os consumidores, as pessoas são os produtores, as pessoas são os comerciantes, as pessoas são os funcionários, as pessoas são empreendedores. Em resumo, tudo é gente. As empresas descobriram isso agora, mas sempre a gente falou que é gente. A empresa é gente, nada mais do que gente, pessoas. Pois é, e gestão, olhar para pessoas também é esse desafio que a gente precisa ter, né? Cada vez mais automatizado, mas olhar também diferenciado para cada pessoa, né? Esse desafio é grande, as empresas estão preocupadas
Então, a gente tem buscado sempre desenvolver as pessoas, formar as pessoas. Eu trabalhei já na minha vida para grandes empresas, como Grupo Pão de Açúcar, Ford, Volkswagen, McDonald's e por aí vai, para grandes organizações. E uma coisa, Elaine, que eu descobri em todas essas grandes empresas é que toda grande empresa é uma grande escola. Se você quer ser grande, você tem que formar pessoas dentro da sua organização. Então, esse cuidado, essa busca de compreender as pessoas, de ter uma gestão de pessoas, eu digo sempre que gestão de pessoas requer intimidade. Os líderes têm que ter intimidade de conhecer quais são os sonhos daquela pessoa, quais são as qualificações, quais são as aspirações, quais são os medos, para que o líder sempre seja um coach, ele seja sempre um treinador, que o grande papel dele é tirar o melhor das pessoas. E não dá para fazer isso de longe. Você tem que ter intimidade com as pessoas para fazer isso. Então, nós estamos notando cada vez mais a necessidade das empresas, tem nos procurado para a gente formar os líderes nessa nova perspectiva, que não é mais ser um chefe, mas é ser esse grande treinador, ser esse grande mentor das pessoas, para que elas possam crescer e se realizar pessoal e profissionalmente. É isso. Muito obrigada mais uma vez, Eduardo. Sempre bom conversar com você. Você traz muita informação para a gente aqui, principalmente para quem acompanha o nosso programa, que trabalha com gestão. Aprende sempre com você. Muito obrigada. Obrigado, Elaine. Sempre um prazer conversar com você. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E para apoiar a campanha do Outubro Rosa, a Associação Nossa Casa vai ofertar gratuitamente 400 mamografias. A repórter Camila Matias tem os detalhes. É isso mesmo, Elaine. Quando a gente fala em outubro, a gente já lembra do Outubro Rosa, que é o mês dedicado a propagar as informações sobre o câncer de mama. E a gente veio aqui para a Associação Nossa Casa, que tem esse intuito de levar informação, também oferecer serviços para as mulheres que têm a doença e também prevenir outras mulheres de ter essa enfermidade. E para falar dos serviços oferecidos neste mês, a gente vai conversar com a Daniele Castelo Branco, que é gestora aqui do espaço, que vai falar para a gente principalmente sobre as mamografias, não é isso? Fala para a gente, Daniele, os serviços oferecidos aqui nesse mês, principalmente as mamografias gratuitas, né? Então, essa é a ação da Associação Nossa Casa para o Outubro Rosa, onde a gente vai disponibilizar 400 mamografias gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, essas mamografias são para mulheres a partir de 40 anos, a gente vai dar uma prioridade também maior às mulheres que já apresentem algum achado suspeito ou têm histórico de câncer na família. Então, a gente está com um link para inscrição desses exames na bio do Instagram da Associação Nossa Casa. E é importante que as pessoas entrem, preencham o formulário desse link, coloquem as informações corretas, principalmente o telefone, porque é através desse número que a gente vai retornar para as mulheres que forem selecionadas com a data do agendamento do exame. E para fazer esse tipo de exame, qual a faixa etária das mulheres que podem, né? Todas as mulheres, a partir dos 40 anos, devem fazer uma mamografia anual, mesmo na ausência de sinais e sintomas. Mesmo que esteja tudo bem com a mama, que não tenha nada errado, o ideal é que a gente comece a fazer esse exame a partir dos 40 anos. Exatamente para que, se for para achar algo, a gente encontre ainda bem pequenininho. A gente tem que mudar um pouco da realidade do dia a dia. Hoje em dia, as mulheres que chegam em busca dos exames aqui, a grande maioria já vem porque encontrou um nódulo na mama na hora do banho, sentiu aquele nódulo, e eu gosto sempre de falar. Quando a gente pega na mama, que sente o nódulo, esse nódulo já tem 8 anos de evolução, então não é mais uma coisa inicial. E é por isso que o rastreamento, né, a detecção precoce é tão importante, e campanhas como essa. Queria que você falasse sobre a importância do exame de toque, né? Que é aquele momento que a mulher tem contato com o próprio corpo. É necessário fazer de quanto em quanto tempo? Olha, é muito importante você trazer essa questão, porque assim, o exame de toque, que é que a gente chama de autocuidado, é importante para a mulher conhecer a mama dela e ficar alerta, porque se ela faz isso rotineiramente, uma vez no mês, logo após o período menstrual, ela vai ver que a mama está diferente ou não. E aí ela vai se antecipar e ir para o médico. Mas uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu
apalpo minha mama e faço autoexame e não sinto nada, que eu não vou fazer exame. Não. A partir dos 40, a mamografia tem que ser anual. E aí, uma coisa bem importante da gente falar dessa ação é que não é só a mamografia. As mulheres que apresentarem achados suspeitos, a gente vai continuar com elas, fazendo os demais exames de estadiamento. Então, a gente vai complementar com ultrassom, biópsia e imunistoquímica e já entregar essa mulher encaminhada para o tratamento. E aquelas mulheres que têm histórico de pessoas na família, ou mãe ou irmã, que já tiveram câncer de mama, elas têm que fazer essa mamografia mais cedo? Não, a mamografia é a partir realmente só dos 40 anos. Geralmente mulheres jovens fazem esse acompanhamento com ultrassom, mas o ideal é que quem tem esse histórico na família já tem que procurar um especialista, que é o mastologista, e aí esse profissional vai dar as orientações, falar qual é o exame necessário, de quanto em quanto tempo vai fazer. Geralmente essas pessoas são acompanhadas mais de perto do profissional e iniciam a realização de outros exames mais cedo, como o ultrassom mamário. E como é que funciona os serviços para as outras pacientes aqui no espaço? Elas são encaminhadas de outros hospitais? Como é que funciona? Aqui no nosso centro de imagem, a gente tanto faz exame particular, a um preço bem acessível, para atender a população em geral. A gente também é credenciado ao SUS, então todos os meses o centro de imagem da nossa casa oferta 500 mamografias para o SUS. Só que como que a gente sabe que é um grande gargalo ainda chegar até esse exame, a gente se organiza para que em outubro e em outros momentos do ano também a gente faz essas ações, doando esses exames, para também ajudar um pouco o nosso papel, né, do terceiro setor, de estar fazendo a nossa contribuição. Então, essa é uma das principais ações do Outubro Rosa, além das palestras informativas que a gente vai dar em empresas, na igreja, na comunidade em geral, para conscientizar essas mulheres. Infelizmente, ainda tem muita gente que tem medo de fazer o exame ou desconhece que precisa fazer esse exame, né? E a ideia é, o outubro é um mês para lembrar, mas a gente tem um ano inteiro para fazer e para cuidar da saúde. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, faz aí o convite para todas essas mulheres e fala também onde fica aqui localizado o espaço para todo mundo ter esse conhecimento. A Associação Nossa Casa, ela fica na Francisco Calaça, 1300, no Álvaro N. A gente fica dentro do CRIO, né? Fica aqui bem do lado do CRIO. E o recado que eu tenho para dar é esse, né? As mulheres têm que se cuidar, fazer uma mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Quem tiver no perfil, se inscreve aí no nosso formulário e que essas mulheres vão ser triadas. A gente vai ligar com o agendamento para fazer o exame. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, você em casa, você que é mulher, se toque, se cuide, porque é importante, é fundamental estar sempre com a saúde em dia. Eu vou ficando por aqui e volto com você aí no estúdio. E depois do sucesso da estreia em Fortaleza em 2023 e de passar por quase 130 cidades brasileiras de 20 estados do país, o projeto Rock ao Piano, o curitibano Bruno Rabrovski volta a Fortaleza no próximo dia 3 de outubro agora. Dessa vez ele traz para a capital cearense o show da turnê nordestina de Queen ao Piano, a atração do Teatro José de Alencar. Sobre essa apresentação dele eu conversei com o Bruno. Acompanhe. Olá, muito obrigado pelo espaço. O Rock ao Piano chegou pela primeira vez em Fortaleza no ano passado, em agosto, numa apresentação trazendo releituras do rock usando apenas o piano. E a aceitação do público foi excelente, a gente lotou o teatro e eu prometi que no ano seguinte eu tentaria voltar com uma apresentação ainda maior. Então, fico muito feliz de conseguir uma data em nada menos que o José de Alencar, para trazer dessa vez um repertório inteiro focado no Queen. Então vai ser uma apresentação novamente usando apenas o piano, sem banda, sem outros instrumentos, sem efeitos, apenas o piano, como se fosse um concerto erudito, mas tocando um repertório de 18 músicas em ordem cronológica, narrando a história da banda, porque a principal intenção desse concerto é fazer uma homenagem, contar toda a história deles, muito mais do que simplesmente uma apresentação comercial. Pois é, que bom trazer nesse espetáculo para cá, falando de Queen e falando também no José de Alencar, né? O nosso palco maior de espetáculos incríveis, maravilhosos, né? É um monumento, é uma moldura para essa obra de arte, né? Que é o espetáculo em si. Como é a sua expectativa nesse sentido, de trazer esse seu trabalho todo em piano
para quem está assistindo aqui, né, para o público de Fortaleza, no José de Alencar? Em primeiro lugar, é uma honra, porque eu falei com muitos espaços na cidade, eu estava quebrando a cabeça para tentar ver em qual teatro seria possível eu fazer esse meu retorno, e quando eu consegui uma data no José de Alencar, foi, assim, uma satisfação imensa. É apenas a minha segunda apresentação na cidade, eu já vou conseguir fazer o concerto num espaço tão nobre, tão importante. Então, eu acredito que assim como aconteceu no ano passado, a gente vai ter uma apresentação muito grande. Estamos trabalhando bastante assim para toda a produção, divulgação, assim, para conseguir fazer um concerto do jeito que a cidade merece depois de tão bem recebido que eu fui no ano passado. Pois é, e você escolheu o Queen por qual motivo? Você já trabalha o som deles, você dessa banda maravilhosa, e, né, não tem nem o que dizer, de Fred Mercury, enfim. Como é que foi beber dessa fonte e trazer para o piano, né, o teu olhar do trabalho dessa banda? O Rock ao Piano sempre trabalha várias bandas diferentes, e lá em 2014 foi a primeira vez que eu criei um especial dedicado a uma banda só, que foi um especial dedicado ao Pink Floyd, que é a minha maior influência, a principal banda que eu sempre ouvi. E somente em 2022, depois da pandemia, foi que eu criei um especial focado em outra banda. E a escolha do Queen foi principalmente porque eu sempre gosto que os meus concertos sejam algo além do comercial. E é interessante que o Queen é uma banda tão conhecida, bastante comercial, e ainda assim foi possível montar um repertório que fosse além disso, né? Mostrar um Queen que muita gente não conhece. Claro que no concerto eu toco várias músicas bastante conhecidas, mas eu fiquei feliz de conseguir fazer uma homenagem mesmo que fosse além do comercial para essa banda tão importante. E, além de tudo, os quatro eram músicos assim fenomenais, então eles conseguiram fazer uma banda extremamente diversa. É impossível você classificar o Queen numa única caixinha de rock clássico, de hard rock, não tem como. Eles trabalharam muita coisa, então é uma banda que permite uma variação de sonoridades nessas interpretações que é gigantesca. Então, com certeza foi um desafio fazer uma releitura deles, porque são arranjos muito complexos, mas então com certeza eu fiquei muito feliz de poder fazer isso. Para chegar a esse espetáculo, né, a essas músicas que você vai apresentar em outubro agora, com quanto tempo de preparação, como é que você imaginou cada música para apresentar? A gente tem aí um Fred Mercury já familiarizado com o piano, né? Mas você falou do Pink Floyd, como foi trabalhar isso, né? A gente, quando fala em Pink Floyd, a gente já lembra da guitarra, do baixo, enfim. Como é trazer isso para o piano? Sempre como todos os meus arranjos são tirados de ouvido, não existe partitura, não existe nada. Eu me acostumo muito com as músicas originais, preciso ter elas muito claras na cabeça, decorar as letras e tudo mais. E aí eu vou tocando junto com as músicas para ir vendo as nuances, os detalhes. Muitas vezes, quando uma música é simples, eu só de prestar atenção nela numa vez, se ela já está clara na cabeça, eu já consigo tocar. Claro que num repertório como esse não é bem o caso, né? Tem muitos detalhes para ir vendo. Então, a primeira apresentação desse especial aconteceu lá em março de 2022. Então, desde que eu fechei o repertório, que foi ali na metade de 2021, eu comecei a estudar todas essas músicas e deixá-las preparadas para essa apresentação. E aí, a partir de então, foi sempre seguir reestudando esse repertório. Ele ficou fora dos palcos desde maio do ano passado, que eu me foquei em outros projetos, e a primeira apresentação do retorno desse repertório vai ser por agora aqui, apresentações no Paraná, e aí chegando no Nordeste, Fortaleza vai ser uma das primeiras cidades desse retorno do especial dedicado ao Queen. Bruno, e esse teu encontro com a música? Foi desde quando? Ou já foi direto para o piano? Como é que foi essa tua escolha até chegar ao piano agora? Foi sempre o piano, porque desde pequeno tinha um piano na casa da minha avó materna, e eu tinha muito fascínio por aquele instrumento, ninguém mais tocava em casa, então eu só via o piano ser usado muito raramente quando vinha alguma visita que soubesse tocar, e aí desde muito pequeno eu comecei a fazer aulas, quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, e segui estudando piano erudito até hoje, continuo fazendo aulas e estudando piano clássico,
E aí, na adolescência, eu percebi que eu tinha essa facilidade auditiva de criar arranjos das coisas que eu mais gostava de ouvir, que sempre foi o rock e o metal. Então, cada vez mais comecei a consolidar esse projeto, que na verdade só se tornou uma profissão mesmo muitos anos depois, né? Ele ganhou os palcos só em 2013. Mas tocar piano eu toco desde os 7 anos de idade. Hoje eu tenho 35. E aí você falou que você já, assim que você escuta, você já pega o arranjo. Como é que funciona isso? Como é que você aguça, né, esse teu olhar, essa tua percepção com relação à música? Eu tenho o ouvido absoluto, então eu consigo prestar atenção em qualquer som, na verdade, qualquer timbre, até mesmo a buzina de um carro, eu consigo ver que nota é. E isso, muitas pessoas acham que ouvido absoluto ou você tem ou não tem. Na verdade, não. É um grande nível de escalas, assim. Existem pessoas com uma facilidade extremamente maior do que o que eu tenho, por exemplo, mas e tudo sempre pode ser aperfeiçoado, né? Então, mesmo uma pessoa que não tem essa facilidade pode treinar o ouvido para começar a ter uma percepção maior. Então, como é algo que eu sempre gostei de fazer, eu peguei essa facilidade que eu já tinha para continuar aprimorando e buscar exatamente uma banda, como tem muitos instrumentos acontecendo ao mesmo tempo, ver quais são os elementos mais importantes para ver o que que eu coloco em cada trecho dos arranjos, né? Nunca dá para colocar todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas tentar chegar numa média que seja a melhor representação possível das músicas originais. No caso, você falou da turnê nordestina, né? Aqui em Fortaleza, você inicia a turnê para cá, você vai mais para quais locais a partir daqui? Fortaleza vai ser a primeira, no dia 3. Aí no dia seguinte, dia 4 de outubro, eu toco em Teresina, também vai ser a segunda vez que eu toco lá. E aí eu volto, algumas semanas depois para tocar em Natal e mais uma vez em João Pessoa, só que daí em João Pessoa vai ser um outro repertório, porque esse show do Queen eu já fiz lá em João Pessoa, no ano passado. Quando você, a partir do momento que você finalizar isso, já está em mente algum outro espetáculo? Você já está estudando qual banda? Ou vai continuar com o Queen também? Os shows que eu já tenho preparados, como do Queen, do Pink Floyd, nunca vão deixar de estar em turnê, em palco. Vou continuar fazendo em várias cidades que ainda não receberam. Eu acho que vai demorar bastante tempo até eu fazer um especial focado em outra banda, né? Eu sempre falo, olha, o Floyd nasceu em 2014, o Queen só em 2022, então vai demorar para ter um outro especial focado numa banda. Mas sim, eu tenho um projeto específico para o ano que vem. Ainda não posso contar exatamente o que vai ser, mas vai ser um concerto tocando várias bandas, mas com uma temática específica, e que, na verdade, uma das poucas pistas que eu posso dar é que é especificamente sobre o ano que vem. Mas logo, logo eu vou poder divulgar qual é esse grande projeto de 2025. Ah, que bacana. A gente está aqui de portas abertas para você trazer também para cá, né? Já colocar aí Com certeza. na tua turnê, tá bom? Bruno, queria que você dissesse para quem está assistindo como é que faz para participar, garantir logo o ingresso. Ainda dá tempo de conferir? Sim, sim, ainda dá tempo, né? Então o show vai ser no dia 3 de outubro, no José de Alencar, às 7h30, né? 19h30, e os ingressos estão sendo vendidos no próprio teatro ou então pela plataforma deles, que é na Simpla. Então é só procurar lá na Simpla, Rock ao Piano, especial Queen, dia 3 de outubro, e os ingressos variam dos setores, né? Então vão desde R$ 20 lá na torrinha, lá em cima, até R$ 80 nos setores mais caros, né? Esse é o valor dos ingressos. Tá, joia, Bruno. E para saber mais informações sobre você, sobre o seu trabalho nas redes sociais e até para garantir também os ingressos, como é que faz para encontrar você nas redes sociais? É só procurar por Rock ao Piano, tem um monte de materiais, tem vídeos no YouTube, páginas no Insta e tudo mais, né? Várias publicações com mais informações sobre o projeto. O site oficial também é rockealpiano.com.br, então lá já tem o link para todas as vendas e todos os eventos, então tem bastante material para o pessoal conhecer mais sobre o projeto. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. A gente deseja aí sucesso. Venha mais vezes, traga mais espetáculos para cá, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Eu agradeço imensamente e com certeza voltarei muitas vezes.
E o Destaques fica por aqui, não vai perder essa dica não. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.